Boa noite, irmãos. E quando a tempestade chega? Queria que todos nós estivéssemos refletindo e propondo respostas para essa pergunta. Quando a dificuldade financeira se torna algo real na sua vida, quando o médico emite um boletim dizendo que o seu parente ou você mesma, já não tem mais esperanças de acordo com a medicina. Quando o seu pai ou a sua mãe ou o seu filho sai de casa não de uma forma natural, mas por causa de algum problema. Enfim, cada um com uma lista de dificuldades ou de medos, temores e diversas situações que nos fazem esmorecer e às vezes até questionar Deus. E quando a tempestade chega, e ela é muito real, e nós estamos vivendo dias onde a tempestade tem sido algo muito real, grande e próximo de diversos lares. Eu tenho acompanhado a reação de diversas pessoas ao que vem acontecendo no Brasil. Não apenas o problema desse vírus, que a cada dia apresenta novidades, novos sintomas, e os próprios médicos ainda estão tentando descobrir como combatê-lo, ou um outro problema que é o nosso governo e para onde o Brasil vai com o governo que está aí e com as diversas pessoas que estão lutando para derrubar esse governo. E quando a tempestade chega, qual é a sua reação? Como eu tenho reagido diante dessas dificuldades e de outras que com certeza surgirão nessa semana? O texto de hoje, o texto que nós vamos trabalhar hoje, nessa exposição do Evangelho de Marcos, trata exatamente sobre esse problema. E é bem interessante notar que o grande problema descrito aqui no texto, que nós já vamos ler para depois trabalhar um pouco com a explicação, implicação e aplicação, não é o medo em si, não é o temor em si. E vocês vão perceber, e a minha proposta nessa noite é conduzi-los a entender que o problema não é o medo, não é o temor, e não é o tremor diante da tempestade, e sim a nossa reação, uma vez que nós, se é que todos vocês que estão ouvindo professam essa fé, acreditamos em Jesus Cristo, e sabemos que, como o pastor Dário disse logo no início aqui, durante as canções, Jesus está no barco, e Deus nunca perdeu e nunca vai perder o controle. E quando a tempestade chega, qual é a minha reação e qual é a sua reação? Vamos orar, ler o texto e vamos pensar um pouco, tentando criar alguns planos de ação para reagirmos corretamente às tempestades que têm nos cercado. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por tudo que já aconteceu até aqui. Reforçamos, ó Deus, esses pedidos pelos nossos irmãos que estão enfermos. Alguns até não sabemos, ainda não foram diagnosticados, mas não queremos, ó Deus, diante dessas dificuldades, duvidar do Senhor. Queremos sim reclamar para o Senhor e não reclamar do Senhor. E nós colocamos a vida de todos esses irmãos e te pedimos, ó Pai, que os seus parentes possam entender que o Senhor não perdeu o controle porque eles estão doentes. Que isso também seja verdade para todos que estão nos ouvindo, para todos nós que enfrentamos problemas em qualquer área, seja na área emocional, seja na área financeira, seja na área de saúde. Independentemente de qual problema tem nos assediado, nos ensina, ó Deus, através da Tua palavra, a reagir corretamente.
e trabalha na qualidade da nossa fé, para que possamos, assim como nós já estamos vendo em outras mensagens no Evangelho de Marcos, sermos propagadores, uma vez que já somos cidadãos do reino. Sermos pessoas que, dormindo ou acordados, confiemos que o Senhor está no controle, que as coisas não dependem de nós. Somos apenas cooperadores e devemos sempre nos alinhar à Tua vontade. Então eu te peço, ó Pai, que esse texto seja muito real, muito próximo, e que nós possamos entendê-lo e aplicá-lo, no nome de Jesus. Amém. O texto está lá em Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Mas para não cairmos de paraquedas nesse texto, vamos lembrar aqui que nas semanas anteriores, bem próximas aqui de nós, já estávamos mapeando o momento do ministério de Jesus. Eu não vou pegar desde o início a primeira exposição do pastor Dário. Vamos pegar aqui, lembrando que um pouco antes desse evento aqui, lá em Marcos capítulo 3, versículos 20 a 35, Jesus teve um embate com os mestres da lei e também com seus familiares, com sua mãe e seus irmãos. Estes duvidaram da sanidade de Jesus por ele estar tão envolvido no ministério, e aqueles duvidando da divindade de Jesus, atribuindo a ele, atribuindo os seus milagres a Satanás. Nós vimos logo depois disso a parábola do semeador, também conhecida como a parábola dos solos, né? E nós definimos aí que à beira do caminho, contextualizando aqui, uma vez que isso já foi exposto, você pode depois dar uma olhada lá no YouTube da igreja. Você que perdeu a mensagem, você pode rever. Pessoas que reagem com indiferença à palavra, são esses que estão à beira do caminho. Pessoas que têm uma decisão falsa por Jesus Cristo, por emoção, como é descrito, uma pessoa que não tem raízes, o solo pedregoso. Pessoas que até professam, ou pelo menos dizem que aceitaram Jesus como Salvador, ou que se entregaram a Jesus, mas são vendidas ao mundanismo e acabam também abandonando. E o solo bom, ou a terra boa, que são pessoas convertidas, pessoas que frutificam. E nós também implicamos nesse texto que, mesmo entendendo que os 3 primeiros solos dizem respeito a pessoas que não entregaram a vida a Cristo, e só o último solo está falando para crentes, algumas implicações servem, quando a gente pensa no solo, servem para todos nós, inclusive para os crentes. Porque mesmo que nós entendamos que os 3 primeiros solos dizem respeito a descrentes, a nossa atitude não pode ser como a de um descrente. A nossa atitude para com a palavra tem que ser sempre de ouvir, entender, implicar e aplicar em nossas vidas. Então não podemos agir como descrentes, mesmo entendendo essa distinção. E na última mensagem, o pastor Carlos falou para a gente sobre as 3 parábolas restantes desse quarteto de parábolas aí, ligadas ao reino. E ele falou sobre a parábola da candeia, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda. Todas elas ligadas à parábola do semeador, porque se lá falava sobre pessoas entenderem quem Jesus Cristo é, entregarem a vida para Jesus Cristo e aceitarem o reino e serem cidadãos do reino, aqui nessas parábolas nós estamos falando sobre a propagação desse reino. Uma vez que eu sou cidadão, eu tenho que propagar esse reino. Seja carregando, seja levando essa lâmpada, levando essa candeia debaixo do outeiro, debaixo da cama, para cima, para um local onde ela ilumine, seja semeando, ou seja simplesmente confiando e acreditando que o reino de Deus, ele começou oculto para poucos, ele está crescendo independentemente do nosso esforço, mesmo dormindo ou acordados, como diz na parábola da semente, e ele vai alcançar a sua plenitude, como diz a parábola do grão de mostarda. Só esses textos já nos fazem pensar sobre o pecado da comodidade que muitas vezes nós acabamos cometendo por não nos vermos ou não entendermos que existe uma história maior na qual nossas histórias individuais, nossa história como nação, nossa história como igreja, como famílias está incluída. O que é um crente desesperado? O que é um crente que está ansioso? É um crente que
em algum momento perdeu essa perspectiva de que existe um rei reinando, existe um reino sendo instaurado aqui na terra, que vai ser concluído lá na frente, sim, mas que é certo porque está descrito na palavra de Deus, e que tudo o que está acontecendo, inclusive nossas dificuldades, nossas tempestades, nossos problemas, estão dentro desse reino. Quando nós esquecemos disso, quando nós perdemos essa perspectiva, nós reagimos de forma errada às tempestades. Então é por isso, com esse pano de fundo, que nós vamos entender o que está acontecendo aqui. Olha o que diz o texto, Marcos 4, 35 a 41. Naquele dia, ao anoitecer, só um detalhe aqui, naquele dia que Jesus tinha terminado de contar todas as parábolas. E o texto até diz que ele contou muitas outras parábolas. Essas 4 ficaram registradas aqui no livro de Marcos. Então foi um dia extremamente cansativo, provavelmente um dia depois do embate que ele teve com os mestres da lei, com seus familiares. Então era um período muito puxado aqui na vida de Jesus. Presta atenção que isso vai ser importante no texto. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram. Eles o levaram no barco. Assim, revendo aqui que eu tinha só esquecido de colocar. Tá agora aí? Legal, então vamos lá. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu não tinha combinado com o pessoal do louvor, né? Eu não sabia que eles iam cantar aqueles 2 hinos tão antigos no início. Lendo esse texto, vem automaticamente o que na cabeça, né? Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. E eles perguntaram, esse hino não foi composto lá não, tá? Senhor, não se te dá que morramos? Podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, né? E Jesus, ele diz: as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai. Isso que já foi cantado aí, já foi escrito, já foi descrito em prosa, verso, é um texto tão conhecido. Ele traz para a gente algumas verdades, e ele é tão próximo do que nós estamos vivendo, que basicamente tudo que eu vou falar a partir de agora são implicações e planos de ação em relação ao nosso texto, tá certo? Nós temos alguns propósitos. Eu tive que voltar aí, Brendo, rapidamente. Nós temos alguns propósitos, porque esse texto aqui foi escrito, né? Mostrar que Jesus era Deus. E isso aqui é muito claro quando a gente entende esse contexto, porque quando a gente vê que Jesus começa a ser questionado pelos mestres da lei, ele é questionado pelos próprios familiares, por alguns da multidão que estavam ali também, era necessário que os discípulos tivessem plena convicção e certeza de que Jesus era Deus. E além disso, mostrar que, por ser Deus, ele tinha o poder necessário, suficiente para instaurar esse reino, para instalar e propagar esse reino, e para concluir esse reino que ele dizia que estava pregando, esse evangelho do reino. E é interessante que a partir desse momento, no ministério de Jesus, ele vai começar a deixar essa ênfase no ministério de curas, no ministério terapêutico e no ministério de expulsar demônios, né, de exorcismos, para claramente se dedicar mais ao discipulado e treinamento dos seus discípulos, que seriam a base doutrinária para depois estabelecer os presbíteros e assim a liderança da igreja também estar estabelecida. Então esse discipulado mais seletivo que Jesus faz agora, a gente vê aqui claramente. Vocês querem um exemplo disso? Eles vão atravessar
e a gente viu aqui, o texto é curto, dá para a gente relembrar, eles vão atravessar, eles estão no barco com Jesus, outros barcos vão ao redor. Mas pensa um pouquinho, quando Jesus acalma a tempestade, só eles que estavam no barco viram e ouviram, estavam ali naquele diálogo. Os outros, a gente não tem relato do que aconteceu, mas provavelmente eles também ali sobreviveram à tempestade. Eles viram uma grande tempestade chegando e uma grande tempestade indo embora, mas eles não presenciaram. Jesus faz questão agora de dedicar um tempo aos seus discípulos e ele vai dar algumas lições preciosas para eles, que, a exemplo das parábolas, começou com a parábola do semeador e termina com a parábola do grão de mostarda. Nós temos aqui também um conjunto de milagres que começa aqui e só vai terminar no retorno de Jesus. Porque a partir daqui, a gente vai ver semana que vem, Jesus indo para o outro lado do mar, e ele chega lá na terra dos Gadarenos, e ele tem aquele embate com a legião, e depois ele cura aquela mulher com fluxo de sangue, e ele ressuscita a filha de Jairo. E esse conjunto de milagres vai comprovar que Jesus é Deus, e vai também trazer lições preciosas para os discípulos, agora os seus apóstolos aqui, que deveriam ter essa convicção de que ele era Deus e que ele tinha esse poder para continuar e para propagar e para concluir o seu reino. Então nós vamos ver Jesus deixando a grande multidão. Isso vai acontecer de fato, assim bem claramente, no capítulo 10, versículo 52, quando Jesus para de trabalhar com a multidão, o trabalho de serviço à multidão, e ele vai trabalhar agora como um sacrifício para toda a humanidade. Ele vai dedicar tempo exclusivo para os seus discípulos, para o término do treinamento dos seus discípulos. Então é bem interessante perceber esses propósitos, mostrar que ele é Deus, comprovar que o reino era um mistério revelado aos poucos, mas que Jesus tinha poder para isso. E também, outra coisa interessante, mostrar para os discípulos qual era o propósito deles como seguidores e como aqueles que propagariam depois que Jesus saísse daqui. A gente só vai ver isso lá na frente. Espero que aqueles que cumpriram a tarefa de ler Marcos de uma tacada só, ler todo o Evangelho, já tenham isso mais ou menos em mente. Vamos pensar um pouquinho sobre esse meio aqui, que compõe o centro do texto. O texto começa dizendo que eles iam atravessar, ele tinha um propósito para ensinar os discípulos e para confirmar a sua divindade lá do outro lado do mar. E o texto também diz que Jesus, depois desse dia cansativo, desses dias cansativos, ele dorme, tá certo? Ele está lá dormindo. Até que acontece toda a celeuma, todo aquele problema ali, Jesus está dormindo. O que isso? Por que isso está registrado aqui? O que isso tem de importância para a gente? Dário citou sobre isso, Gildásio citou sobre isso. Se eu não estou enganado, mesmo que de passagem, Carlinhos e Jandro também citaram sobre isso. Jesus Cristo é 100% Deus, mas ele também é 100% homem. E com isso ele cansava, ele teve sono, ele também tinha fome, ele comia com eles. E aqui é um fato muito claro que ajuda a gente a fazer uma teologia sistemática que vem de uma teologia bíblica. Jesus estava cansado, o que ele fez? Ele foi dormir. Jesus era homem, 100% homem. E com isso nós podemos confirmar aqui no texto, tá certo? Só que nós chegamos aqui na ação e reação dos discípulos, ação e reação do mar e do vento, e a ação e a reação de Jesus Cristo. E nós temos lições aqui muito preciosas. Percebam aí comigo, eu coloquei de uma forma colorida para vocês verem como é que o texto está estruturado. Você vai perceber aí, os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Se você perceber, isso vai fazer par lá no finalzinho. Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Percebam aí, os discípulos começam fazendo uma pergunta e os discípulos terminam fazendo uma pergunta. Só que esse meio aqui tem algo muito interessante, percebam. Ele se levantou e repreendeu o vento. Os discípulos fazem uma pergunta um tanto estranha, porque se eles estavam presenciando as pregações de Jesus e os milagres de Jesus, por que eles ficaram tão desesperados na hora que a tempestade chegou?
Vamos imaginar aqui que não era uma tempestade comum, né? A gente tem vários pescadores aqui. Se eles estavam desesperados junto com os outros, talvez fosse uma tempestade além do normal. E eu não duvido disso, porque Jesus queria ensinar uma lição para eles. Mas espera aí, Jesus falou assim: me leve para o outro lado. E Jesus está no barco. Eles não acordaram Jesus tipo assim: Senhor, eu te acordei aqui só para te dizer que você pode ficar tranquilo que a gente está chegando. Nada disso. Eles já acordam ali: ô mestre, o Senhor não se importa com as nossas vidas não? O Senhor não está percebendo o que está acontecendo? Nós vamos morrer. O Senhor não se importa que nós percamos nossas vidas, que nós morramos? Jesus, de acordo com o texto, ele se levanta e ele não vai direto para os discípulos. Primeiro ele vai aqui para o vento e para o mar. E o que ele faz? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Agora ele vai para os discípulos. Então perguntou aos seus discípulos. Interessante, é uma pergunta, mas se você perceber o teor do que ele faz com o vento e com o mar, e agora ele abordando os discípulos, é uma pergunta que traria como resposta o que ele fez, a afirmação que ele fez aqui para o vento e para o mar. Ó, por que vocês estão com tanto medo? Calma, se aquieta, vocês não têm fé? Duas observações aqui. Primeiro, se Jesus é 100% homem e ele está dormindo porque estava cansado, aqui nós vemos o outro lado da moeda. Ele é 100% Deus e ele tem poder sobre os elementos da natureza. Ele tem poder sobre a tempestade, sobre o mar, sobre o vento. E ele simplesmente diz: aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então, a autoridade de Jesus como Deus, acalmando a tempestade. Segunda observação: o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Eles obedeceram e tudo voltou ao normal. Depois que ele conversa com o vento e com o mar, agora ele vai conversar com os discípulos. E ele diz: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Uma observação aqui. Ter medo não é errado. Às vezes o medo pode nos livrar de alguns problemas, algumas dificuldades. Nós não estamos dizendo aqui que um crente ele não vai ter temor ou medo de situações que de fato podem atentar contra a sua vida. Nós não vamos nos colocar em situações para poder ficar tentando ou provando Deus. Se eu sei que um local é perigoso, eu não vou naquele local sem as devidas precauções. Se eu sei que um vírus pode me infectar, se eu não usar máscara, se eu não tomar eu vou fazer isso. É um medo natural. O problema é a reação a esse medo. E a reação ao medo é que vai fazer com que o nosso coração seja revelado. A reação diante das dificuldades e dos problemas. Segunda observação: ainda não tem fé, vocês não têm fé. E quando Jesus fala isso, ele não está dizendo que eles não têm fé no sentido de possuir. Ele está falando aqui de uma fragilidade da sua fé que eles já têm. Ou talvez, vamos pensar aqui, ao invés de quantidade de fé, Jesus está falando da qualidade da fé. Por que eu estou falando isso? Porque entendendo os evangelhos, e a gente sabe que existe esse princípio, de que se nós tivermos, Jesus vai falar isso, né? Ele até cita o grão de mostarda novamente. Se tivermos fé como um grão de mostarda, que é a menor semente de hortaliça conhecida na época, nós poderíamos fazer grandes coisas, grandes milagres, até mesmo ordenar para que montes fossem para outros locais. O grande problema, então, não é a quantidade da nossa fé, mas a qualidade ou a fragilidade dessa nossa fé. E o que Jesus vai questionar aqui não é só o medo em si, é a reação que eles têm. Uma grande tempestade, gente, no mar, é algo que traz sim medo. Eu cresci no litoral de São Paulo, numa ilha chamada Guarujá, e quando lá bate um vento noroeste, de tirar o sono, porque a gente fica imaginando que a ilha vai ser riscada do mapa. Quem já passou por alguma tempestade no mar, ou quem já viu uma tempestade no mar, sabe do que eu estou falando. Ou quem já foi pego por uma tempestade num rio ou numa tromba d'água, sabe do que eu estou falando.
A questão não é o medo, mas a reação ao medo. Mesmo porque Jesus estava no barco e Jesus já vinha curando, vinha falando sobre o seu poder como Deus. Eu fico imaginando aqui uma implicação muito pessoal. Eu faço um paralelo com Abraão, que sabendo que ia sacrificar o filho, ele declara: nós vamos e voltaremos. Ele não imaginava o que ia acontecer. Aliás, os discípulos também aqui não estavam imaginando o que ia acontecer. E Jesus vai mostrar isso. Semana que vem, nós vamos ver a lição prática de Jesus em relação a isso aqui, a essa reação errada dos discípulos. E aí o texto termina dizendo, né? Assim como eles começaram clamando, eles terminam apavorados e perguntando uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então acho que já era o momento para eles estarem tranquilos, para eles estarem talvez ali mais confiantes, com a convicção de que Jesus tinha poder. Então, percebam, Jesus, o Deus encarnado que pregava a mensagem do reino, está sofrendo a oposição de pessoas, sofrendo a oposição dos líderes, sofrendo a oposição até de alguns supostos discípulos, mas ele precisa confirmar no coração dos seus discípulos de que ele tinha esse poder, o reino era real, ele era real, e eles tinham que reagir. Quando a gente olha para frente, a gente vai ver que os discípulos, eles vão passar por dificuldades muito maiores que essa aqui do barco, mas eles aprenderam a lição lá na frente. Só lá na frente é que eles vão entender o porquê eles não precisavam reagir errado ao medo. Então, ter medo não é errado. A reação que eu tenho a esse medo vai mostrar o que está no nosso coração. Dito isso, entendendo aqui o texto, a gente vai agora pensar em algumas implicações e aplicações, voltando aqui para o texto para pensar algumas partes das quais nós tiramos essas implicações. As implicações vão estar nos MDDs. A única coisa que vocês vão ter disponível aí vão ser as aplicações, tá ok? Então por isso que nós não vamos ter uma projeção para as implicações. Mas presta atenção. Se de fato Jesus veio e pregou sobre esse reino, e se ele precisava confirmar isso no coração dos seus discípulos, é óbvio que a ratificação dessa divindade de Jesus era necessária para os discípulos de uma forma muito mais talvez particular, e eles tinham que ter uma convicção plena. Eles não podiam titubear, eles não podiam duvidar, como os mestres da lei, como a grande multidão, como outros. Eles não poderiam ter dúvidas. É por isso que Jesus começa essa lição no barco, que vai continuar lá na terra dos Gadarenos e vai terminar na volta deles, na cura da ressurreição da filha de Jairo. Semana que vem a gente vai ver isso. Então essa ratificação, essa confirmação do reino, Jesus já vinha fazendo isso, já vinha fazendo vários milagres, mas agora era o momento de trabalhar com os discípulos. E percebam, Jesus até então tinha curado pessoas, tinha expulsado demônios. Só que agora ele começa mostrando poder sobre as poderes da natureza, sobre os elementos da natureza, e ele termina mostrando poder sobre a morte. Você já percebe o spoiler aí, né? Eles questionando Jesus: o Senhor não se importa que morramos? Lá na frente ele vai mostrar quem é ele e que poder ele tem. Então essa fé que é muito, ainda aqui, muito tímida, muito temerosa dos discípulos, Jesus vai mostrar isso de uma forma assim bem... um leitor bem observador vai perceber até uma certa ironia, porque os discípulos questionando isso, e a gente vai ver Jesus depois curando uma mulher supostamente desconhecida, que simplesmente toca nas suas vestes, e ele fala: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então Jesus tem lições preciosas sobre fé e sobre a sua divindade para ensinar os discípulos. Então era necessário mais esse conjunto de milagres para começar talvez melhorar essa qualidade da fé dos discípulos, uma vez que eles já a tinham. No processo do discipulado, tornar pessoas mais parecidas com Cristo, ou seja, quando eu estou discipulando alguém e o meu alvo é que essa pessoa seja mais parecida com Cristo, nós temos que pensar, se não obrigatoriamente, eventualmente, expor essas pessoas a situações em que o seu coração seja revelado. O Gildásio me falou assim: Josué, cuidado com o que você vai falar, a forma com que você vai falar,
Porque talvez os discipuladores vão falar, eu vou colocar os caras em algumas situações de propósito para eles pecarem. Não é essa a ideia. A ideia aqui é aproveitar situações ou criar situações onde o coração é revelado. E isso acontece diante das dificuldades, das tempestades. Como é que você tem trabalhado no discipulado, mesmo que virtual, o coração dos teus discípulos em relação a essa situação que nós temos passado? Em relação a outras situações que eles têm passado. Como é que você aproveita as tempestades na vida dos teus discípulos para poder ensinar que a qualidade da fé deles tem que crescer? Para ensinar que a reação deles àquela tempestade ou aquele problema, aquela dificuldade, que às vezes é algo tão pequeno, e mesmo assim eles não estão reagindo corretamente. Então, interessante a gente pensar nisso. Outra implicação, isso aqui a gente vai perceber de uma forma muito clara. O processo da mudança na vida de um discípulo, num discipulado, não é rápido, é instantâneo. Os discípulos vêm ouvindo Jesus. Os discípulos vêm presenciado, eles têm presenciado Jesus fazer tantos milagres, alguns não registrados, muitos não registrados na Bíblia. E ele estava ali com ele, 24 horas. 3 anos se passaram e tudo isso acontecendo. Aqui no Evangelho de Marcos, parece que tudo é muito rápido. São 3 anos, Jesus trabalhando intensivamente com esses discípulos. E mesmo depois da sua morte, eles ainda tinham dúvidas. Só depois da ressurreição, lá em Atos 2, com a descida do Espírito Santo, eles começam a cair. E só muito tempo depois, alguns começam a amadurecer em algumas áreas de suas vidas. Então, isso aqui é importante e interessante. Numa reunião que nós tivemos com os adolescentes, na sexta-feira à noite, o pastor Dário lembrou disso. O processo de mudança na vida de um discípulo é algo lento. E eu não vou medir isso por tempo. Daqui 1 ano eu vou fazer discipulado com outro, porque eu já terminei com aquele. A rigor, um discipulado ele não termina. Ele vai passando de mãos em mãos para pessoas mais experientes. Porque a gente nunca vai aprender tudo até a nossa morte. Sempre nós temos que estar prestando conta, sendo discipulados por outras pessoas. Então, isso é um processo que vai durar a vida. O processo de mudança é algo lento. E outra coisa, eu não posso esperar uma resposta instantânea. Eu tenho que orar e às vezes até deixar com que a pessoa tenha algumas quedas, ou bata a cabeça, ou caia da bicicleta, ou rale o joelho para aprender a andar. Tudo isso muito bem monitorado, tudo isso regado à oração, a muito cuidado. Eu não vou estimular alguém a pecar, mas eu posso aproveitar situações para revelar o coração e trabalhar o coração da pessoa. Então não tenha pressa no discipulado de pessoas, mas seja, sim, um pregador do Evangelho para todos, mas trabalhe seletivamente na vida de algumas pessoas de uma forma um pouco mais profunda. É o que Jesus fez, o processo que Jesus fez, né? Uma outra implicação, a tempestade revela e mostra a quantidade de medo e a qualidade da nossa fé. E quase que isso é uma conta assim, que a proporção de uma vai abalar a outra. E não deveria ser assim. Quando eu tenho um medo que é algo que vai mexer com a preservação da minha vida, é algo que momentaneamente surgiu, isso é natural. Quando eu me vendo a Ele, duvido que Deus está no controle, duvido que Jesus está no barco, e questiono esse plano maior de Deus. Eu tenho visto postagens e pessoas desesperadas por causa das delações do Moro, por causa das reações e das falas inconsequentes ou não do Bolsonaro, por causa de um suposto golpe e volta da esquerda para o Brasil, se é que o Brasil um dia teve esquerda ou direita. Então a questão toda é essa. O desespero diante das crises e uma reação errada, achando que Deus perdeu o controle, que Jesus não está no barco. Ele é simplesmente homem, está dormindo e nós vamos afundar e as coisas vão de mal a pior. Se ele é 100% homem, está momentaneamente dormindo, ele também é 100% Deus e está constantemente acordado. Jesus, ele nunca vai deixar de ser Deus, mesmo sendo homem, estando dormindo. Então nós temos que acreditar e nós temos que ter essa convicção. E a parábola da semente fala um pouco sobre isso. Porque a convicção que eu tenho, que gera essa fé como cidadão do reino, na medida que eu tenho mais e mais convicção e mais envolvimento, mais me é dado.
E quanto mais eu questiono e ajo como um descrente, como um desesperado diante da crise, até o que eu tenho pode ser tirado. Para o descrente, é uma questão de fé salvadora. Para o crente, é uma questão de utilidade ministerial. Foi uma implicação que a gente tirou daquela parábola quando pregada. Então nós temos que ter muito cuidado, porque a quantidade de medo não pode mexer com a minha reação em relação a Cristo, a Deus. Eu tenho que me submeter a Deus e eu tenho que recorrer a Ele. Nós tivemos um pouquinho de dificuldade em entender isso quando discutimos entre os pastores, porque eles falaram assim, nós chegamos a uma conclusão, mesmo de forma errada eles recorreram a Jesus, por medo, mas recorreram a Jesus. Legal, na dúvida recorra a Jesus, mas você pode não levar esse sabão e essa bronca. Vocês ainda não têm fé? Tenham fé. Jesus está no barco com vocês, e se você tivesse que morrer ali no barco com Ele, Ele estava no controle. Se o Brasil desaparecer do mapa, Jesus continua no controle. Se o Moro for preso, o Lula vai dar graças a Deus, mas Deus está no controle. Se porventura um dia a esquerda volta, a suposta esquerda, a pseudo-direita sai, Deus continua no controle, não importa, Deus continua no controle. Ah, então eu vou ser um eterno acomodado e vou ficar... Não, você emite sua opinião e você vai falar sobre o que você acha, biblicamente. E você pode ser um eterno inconformado, um crente eterno inconformado, mas nunca alguém que duvida que Deus perdeu o controle. Existe uma história maior, e a história menor, da qual eu faço parte, está encaixada nessa história maior. E eu sou privilegiado de ser propagador desse reino, que um dia vai ser completamente instaurado, completamente visto aqui na terra. O que Deus está pensando sobre o que eu estou passando? Essa implicação aqui foi o pastor Dário que me mandou, e eu tive pensando, eu não tinha incluído ela, eu incluí hoje à tarde, porque é algo muito interessante. Ela até parece uma aplicação. O que Deus está pensando sobre o que eu estou passando? Poucas vezes nós nos preocupamos com isso. Como é que eu agrado a Deus com a minha atitude? O que Deus está pensando sobre essa situação, sobre essa minha reação? Às vezes é um pragmatismo, um egoísmo, só comigo, eu não estou nem me importando com o que Deus pensa sobre a situação. E se Deus te colocou de propósito naquela situação, e você tem que aprender algo? Como diversas vezes Ele faz, como Jesus fez aqui. Jesus colocou eles de propósito para ensinar que Ele tinha um controle de tudo. Nossa história está dentro de uma história maior, como eu disse, esse reino de Deus, e o dia que eu perco essa perspectiva de que existe um reino de Deus maior e que vai ser concluído, eu perco o controle e eu reajo de forma errada. Aquele que controla uma grande tempestade, é claro que vai controlar um pequeno vendaval. Se Deus controla as grandes tempestades, Ele controla as forças cósmicas, Ele controla o tempo, Ele controla até o que não está dentro do tempo, porque Ele é atemporal, Ele controla tudo e todos. Ele não vai controlar a tua situação, Ele não vai controlar as situações que você está passando. É uma fé tacanha, é uma fé com a qualidade muito fraca. E nós temos que trabalhar essa reação que nós temos, lembrando que Deus é o que controla tudo e todos. Assim como os discípulos no barco em meio à tempestade, eu tenho que lembrar que Jesus é 100% Deus, 100% homem, Ele é a solução para todo o desespero e a impotência humana. Antes de vermos algumas aplicações e orarmos aqui encerrando, eu queria que vocês, se vocês tiverem com suas Bíblias aí em casa, a próxima de vocês, senão eu vou ler bem devagar para vocês verem a coerência da palavra de Deus. Abram em Salmo 107. Salmo 107. Às vezes a gente pergunta assim, mas Jesus não podia fazer de outra forma? Por que ir para o barco? Por que ir para a tempestade? Por que fazer todo aquele negócio? Porque a palavra de Deus, ela é totalmente coerente. Jesus não fez nada por acaso. Olhem, acompanhem a leitura aqui e fiquem aí admirados, assim como eu fiquei quando eu descobri esse texto. Salmo 107, versículo 23 em diante. Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, eles veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois Ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio dessas angústias, desfalecia-lhes a alma.
Andaram e cambalearam como ébrios, como bêbados, e perderam todo o tino. Ficaram desesperados, sem pensamento correto. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Qualquer semelhança não é mera coincidência. A palavra de Deus é totalmente coerente. Era necessário que Jesus fizesse uma situação para mostrar: eu controlo tudo, eu sou Deus. E essa galera que está ouvindo aqui, no mínimo, o eco no dia seguinte do que aconteceu. Os doutores da lei sabiam, conheciam os salmos. A maioria dos judeus ali naquele reduto de Cafarnaum, Betsaída, daquele outro lado do mar, conheciam o Antigo Testamento, conheciam a palavra de Deus. Jesus está simplesmente dizendo assim, ó: eu sou Deus, e eu controlo, e eu levanto, e eu faço, eu aconteço, eu sou. Eu sou. Eu não sei quanto a você, eu vejo nesse texto, que às vezes é lido assim, simplesmente, ele acalmou a tempestade, tantas implicações que podem nos ajudar a atravessar momentos de dificuldade, de instabilidade e crises. Pense aí nas tempestades que você enfrentou ou enfrenta, e as reações que você teve, que você está tendo, que você pode ter em relação às tempestades. Eu queria propor 5 aplicações. E aí, depois dessas aplicações, nós vamos orar, pedindo para que Deus nos ajude a colocar isso em prática. A primeira, tentei ser muito pessoal e prático aqui. Eu queria que você se comprometesse junto comigo. Ainda hoje, eu vou compartilhar essa mensagem com pessoas que eu sei que estão desesperadas, seja qual for a situação. Tenta pensar agora, pessoas que você sabe que estão desesperadas, não sei que situação elas estão passando, crente ou descrente, mas que você conhece. Terminando aqui a mensagem, compartilha um resuminho, fotografa os slides e coloca no WhatsApp, eu não sei, liga para a pessoa, mas compartilhe com essas pessoas. Nós devemos ser propagadores dessa fé em Jesus Cristo e desse Deus encarnado que está trabalhando e trazendo pessoas para o reino. Então, eu queria que você, junto comigo, se comprometesse a fazer isso. Um segundo plano de ação. Nessa semana, durante as devocionais, você listar quais tempestades têm tirado o seu sono. Qual tempestade tem tirado o seu sono? O que tem tirado tua paciência? O que tem te deixado fora de si? O que tem feito você acordar Jesus falando: e aí, Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo, não? Deus está vendo tudo. E o que tem feito você titubear na fé e reagir de forma errada? Liste isso. Terceiro, como eu sei que eu terei tempestades nessa semana, tentarei lembrar que estamos no barco com Jesus e que sim, Ele se importa com as nossas vidas. Jesus se importa com as nossas vidas, Jesus se importa com a minha vida, Jesus se importa com a sua vida. E se você ainda não é um crente, não é um convertido e está ouvindo essa mensagem, saiba, Jesus se importa. Tanto que nós estamos transmitindo a palavra dele para que, se você tomar uma decisão ao lado dele, você não caminhe mais para o inferno. Você quer importância maior que essa? Ele está oferecendo através da sua palavra. Agora, depende de que solo você é, né? É por isso que a gente precisava entender a parábola do semeador. Assim que acessar minhas redes sociais, hoje ainda, eu sei, assim que terminar a mensagem, eu sei que está todo mundo, se é que você não está ouvindo a mensagem com as redes sociais abertas, assim que acessar minhas redes sociais, eu vou ser prudente ao compartilhar conteúdos que sejam contrários à minha fé. Explicitamente. Covid-19, situação política no Brasil, que é o que o pessoal mais compartilha. Tem uns crentes aí que compartilham outras coisas. Marília Mendonça está na live. A gente tem que ver que tipo de solo é esse, né? Quem é que está compartilhando isso? Mas a gente vê às vezes no Instagram e fica pensando, opa, até julga, né? Até julga. Pois é, até julga. Com lives boas do resgate rolando aí e o pessoal vendo isso. Ou pessoas que talvez vão entrar nas suas redes sociais para compartilhar ou para curtir coisas que não dizem respeito à fé. Então, presta atenção. Sem fake news, sem ideologias, coloque o Brasil e
a crise do coronavírus nas mãos de Deus, e que isso não seja uma reação errada, e que você não seja um militante de algum tipo de partido, ou de algum tipo de ideologia. Compartilhe aquilo que você acredita, aquilo que a tua fé bíblica de fato diz respeito. E por último, como nós temos reagido diante dessa tempestade chamada coronavírus? Como é que nós temos trabalhado em relação a isso? Como é que você tem reagido? Nós estamos diante de um grande ponto de interrogação, onde acabar com a quarentena vai fazer com que muita gente volte a trabalhar e a vida normal, mas ao mesmo tempo é um ponto de interrogação se isso vai fazer com que o vírus se propague mais rapidamente. E tem o lado contrário, se as pessoas não trabalharem ou não viverem normalmente, nós não teremos produção, não teremos como levar comida para casa. É um momento difícil, é uma tempestade. Como é que nós temos lidado com isso? Nós temos que ter muita sabedoria para saber que Deus não esqueceu nem do Brasil, nem do mundo. Eu particularmente creio que Ele está nos ensinando muitas coisas com tudo isso que vem acontecendo. Eu creio que Deus, Ele não apenas permite, mas Ele promove situações para poder aumentar nossa fé. Vamos orar e vamos pedir para que Deus nos ajude na aplicação de tudo isso. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, porque a tua palavra, mesmo num texto, como alguns dizem, esse é um texto muito comum, um texto muito batido, eu já li, já reli, eu já cantei essa história quando criança no berçário. Ela, dentro do seu contexto, mostra pra gente as verdades que precisamos praticar e que muitas vezes esquecemos. Jesus é Deus. Ele tem poder, não só para propagar, mas para concluir o seu reino. E de fato isso vai acontecer no futuro. Nós somos cidadãos do reino, e se nós que somos terra boa e respondemos, fomos coerentes, nós vamos semear, nós vamos ser pessoas que conduzem a candeia para iluminar o mundo. Pessoas que ficam perplexos com a coerência da palavra e que são tranquilos e dormem tranquilos, sabendo que Deus está trabalhando independentemente das nossas forças. E principalmente dentro desse texto, eu te peço, ó Pai, que o Senhor nos ajude a, mesmo no momento de medo, reagir da forma correta. E que essa reação errada que os discípulos tiveram, de temer a ponto de duvidar da divindade do teu Filho, nós possamos aprender com o erro deles e possamos ser como eles no final dos seus ministérios. Pessoas que entenderam, pessoas que foram moldadas e pessoas que deixaram essa palavra escrita para nós. E com seu exemplo de vida, de transformação, eles mostraram que não é uma questão de quantidade de fé, mas de qualidade da nossa fé. Nos ajuda nas tempestades que teremos durante essa semana. Esteja com todos nós, nos fazendo discípulos que são frutíferos. Discípulos que pregam o que a tua palavra diz. Discípulos que olham para o Senhor. Discípulos que sabem que mesmo que a tempestade chegue, nós chegaremos lá no porto. E se não chegarmos, essa era a tua vontade. E nunca venhamos a questionar a tua vontade. Nos ajuda nesse sentido, nos faz mais parecidos com o Senhor, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.